Salve galerinha do X, beleza pessoal? Professor T tá na área e estamos aqui para finalizar a nossa aula de movimento circular uniforme, onde eu vou resolver aí os 6 exercícios de sala com vocês lá do X praticando, esclarecer aí as ideias desses exercícios para que vocês depois tentem fazer os próximos exercícios aí, beleza? Então, olha lá, o primeiro exercício fala de um corpo que descreve um movimento circular uniforme de trajetória 5 metros de raio. É importante que a hora que você for lendo essa questão, você vai anotando as informações, né? Que foi o que eu fiz aqui, ó, raio 5 metros. Considerando que o objeto descreve 2 voltas em 12 segundos, determine a velocidade tangencial em metros por segundo. Fala, Matheus, eu não me lembro em nenhum momento de você ter falado de velocidade tangencial. Gente, a velocidade tangencial é como se fosse um terceiro nome para aquela velocidade que nós chamamos de linear ou escalar, tá? É que o termo tangencial aqui não é tão comum quanto esses outros dois termos. Então lá no vídeo eu nem havia comentado, aí eu fui ver o primeiro exercício aí já aparece, mas velocidade tangencial, velocidade linear, velocidade escalar representam tudo a mesma coisa pra gente, que é o nosso V, tá? E ele pediu para você considerar o π igual a 3,14 radianos. Bom, como é que eu vou descobrir a velocidade? Pessoal, nós temos algumas formulinhas. Temos a formulinha genérica, V delta S sobre delta T. Temos os atalhos, V igual a 2πr sobre T ou 2πr vezes F. Quando eu leio o exercício, eu percebo que eu tenho algumas informações e essas informações me levam rapidamente a fazer uma dessas escolhas, tá? Eu tenho raio. Eu não tenho período, mas eu tenho número de voltas, ó, eu tenho o número de voltas e o tempo. Eu consigo descobrir a frequência. Então, olha só, eu tenho raio, tenho número de voltas, tenho tempo para dar essas voltas e eu optei por utilizar essa expressão, né? Eu tenho raio, o π ele me deu, eu preciso descobrir a frequência. Só que eu sei que a frequência é o número de voltas pelo tempo. Ou seja, 2 dividido por 12, eu só simplifiquei, deixei 1/6 de hertz, tá? Gente, 1/6 não vai se meter a louco a fazer essa divisão, 1 dividido por 6, ficar com o número tudo quebrado, deixa em fração, tá? Deixa para aproximar o resultado lá no final, não vai ficar arredondando, que pode ser que você se complique lá no final. E aí eu substituí todo mundo na formulinha da velocidade, 2, o π, que é 3,14, o raio, que é 5, e a frequência que eu acabei descobrindo. Isso vai me dar uma velocidade de 5,23 metros por segundo. Bom, com certeza é um número aproximado, tá, pessoal? Não dá exato essa continha aí, não. Tá? Então, primeira questão, uma questão simples. Eu só precisava colher os dados e ver qual a expressão mais correta, mais rápida. A palavra não é correta, a palavra é a expressão mais rápida para resolver o exercício. Beleza? Bora lá, segunda questão. Um disco do tipo DVD gira com movimento circular uniforme realizando 30 RPM. A velocidade angular dele em radianos por segundo é... Gente, RPM. O que é RPM? RPM é a unidade de frequência. Só que não é a unidade do sistema internacional. Lembra que no sistema internacional, a frequência é trabalhada em quê? Em hertz. Tudo bem? E aí ele pede a velocidade angular. Gente, várias formulinhas para velocidade angular. Vamos lembrar delas? Velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo. A velocidade angular, 2π dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência. Qual dessas é a mais rápida? Não é a correta, é a mais rápida. Pessoal, a última, né? 2π vezes F.
Ele me deu a frequência, só que ela não está em hertz, né? E eu preciso trabalhar porque o hertz me lembra segundo e ele pediu a velocidade angular em radiano por segundo. Então lembra que nós comentamos de RPM para hertz, a gente divide por 60. 30 RPM é a mesma coisa que meio hertz. E aí eu joguei na formulinha da velocidade angular 2π vezes f. Né? Ele não pediu para substituir o π igual a nada, 2π vezes 0,5 dá 1π radiano, alternativa C, alternativa correta. Tá? Então uma questão também bem tranquilinha aí, por aplicaçãozinha de fórmula, sem muita dificuldade. Beleza? Questão 3, pessoal, olha lá. Em voos horizontais de aeromodelos, o peso do modelo é equilibrado pela força de sustentação, resultante da ação do ar sobre as asas. Um aeromodelo preso a um fio voa num círculo horizontal de raio 6 metros, executando uma volta completa a cada 4 segundos. Determine a velocidade angular e determine a aceleração centrípeta em metros por segundo, tá? Então, gente, ó, ele me deu o raio, uma volta completa. Gente, volta completa é o nosso período. Foi exatamente o que eu escrevi aqui, ó, tá? Ele pediu a velocidade angular e ele pediu a aceleração centrípeta. Gente, como ele me deu o raio, né, e o período, para eu descobrir a velocidade angular, nós acabamos de ver na questão anterior que nós tínhamos várias maneiras. A formulinha mais rápida é o 2π sobre t, né? Não 2π sobre f, ele não me deu a frequência no enunciado, ele me deu o período agora. Então é mais rápido usar o 2π sobre t, tá? Ou seja, 2π dividido por 4, eu simplifico esse 2 com esse 4, me dá π sobre 2 radianos por segundo. Então nós já vemos que ou é a letra B ou é a letra C. Tá? Vamos achar a aceleração centrípeta agora. Lembra que a aceleração centrípeta tinha duas expressões. Ou você fazia o v ao quadrado sobre o r, ou você fazia o ômega ao quadrado vezes o r. Como eu acabei de achar o ômega, pessoal, é mais rápido eu usar o ômega ao quadrado vezes o r. Eu não precisaria perder tempo achando o v para depois achar a aceleração centrípeta. Foi exatamente o que eu fiz aqui embaixo, né? Olha lá, ômega ao quadrado vezes r. O nosso ômega π sobre 2 vezes o r, que vale 6. Pessoal, π sobre 2 ao quadrado, π ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, que é 4. Simplificando o 6 e o 4, 3π ao quadrado sobre 2 metros por segundo. E aí nós chegaríamos bonitinho na alternativa B de bola. Tá? Então uma questão aí que não é uma questão difícil, porque ele te deu todas as informações, você só tinha que lembrar nas formulinhas, nos atalhos para deixar a expressão mais rápida. Tudo bem? Importante isso daí, ok? Quarta questão, pessoal. Um automóvel desce uma rampa com velocidade constante. Considere que o pneu tem um diâmetro de 60 centímetros e gira sem deslizar. Se o tempo para o pneu dar uma volta completa é de 0,314 segundos, qual é a velocidade desse carro? Tá? Gente, perceba agora que ele tem, ó, ele tem ali o nosso pneu, aqui é o centro, e ele me deu o diâmetro do pneu. Né? Nós não falamos nada de diâmetros nas nossas expressões, mas nós falamos de raio. Se eu tenho diâmetro, eu sei que o raio é a metade. Então, se o diâmetro é 60, o meu raio vale 30, tá? Só que 30 centímetros eu transformei para metro porque ele me pediu a velocidade em metros por segundo. Tudo bem? De centímetro para metro a gente divide por 100. Pessoal, outra informação importante, ó, tempo para dar uma volta completa. Tempo para dar uma volta completa é o que nós chamamos de período. E aí eu fui lá nas formulinhas da velocidade. Lembra que você tem 3 maneiras de escrever a velocidade. V igual a ΔS sobre ΔT, ou V 2πr sobre T, ou 2πr vezes F. Como ele não me deu a frequência e me deu o período, eu vou adotar essa segunda expressãozinha aqui, que é que eu escrevi aqui para vocês.
tá? Substituindo as informações. E aí, pessoal, olha o que eu fiz. Ele não pediu, mas eu transformei o pi em 3,14. Não é à toa que ele me deu esse 0,314, tá? E outra, nem tem pi nas alternativas. Então, se o pi não apareceu nas alternativas, é que esse pi foi transformado no meio da conta, tá? E eu transformei para 3,14. E realizando a nossa continha, nós chegamos numa velocidade de 6 metros por segundo, nos levando à alternativa E. Beleza, galera? Tranquilo? Bora para o quinto exercício. Gente, na minha opinião, esse quinto exercício do Enem é o mais importante de todos, tá? E é ali da transmissão de movimento da nossa parte 2 desse conteúdo. Olha lá. Enem 2016. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa um sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está representado no quadro abaixo. Olha só, o que você tem que perceber? Você tem ali todo um sistema complexo, né? O que você tem que ir avaliando? Você tem que ir vendo, engrenagem por engrenagem, qual é o tipo de transmissão que nós temos. Ou vai ser uma transmissão por eixo, ou vai ser uma transmissão por contato. Você percebe que você nem tem correia aí na jogada, tá? Então, o que nós temos que ver? Se a transmissão for por eixo, lembra que na transmissão por eixo, as velocidades angulares, elas são iguais. Consequentemente, as frequências também serão. E na transmissão por contato, nós temos aquele caso, né, do raio vezes a frequência de uma ser o raio vezes a frequência de outra. E vale lembrar também, ó, que eu coloquei nesse texto em vermelho, que ele não nos deu o raio, mas ele deu o número de dentes. Então, no lugar desses R's aqui, ó, na hora que a gente for usar essas expressões, a gente vai trabalhar com o número de dentes. Beleza? Então, passar aqui para essa imagem, coloquei a imagem ali de novo e agora a gente vai fazer então essa análise. Ele me deu, pessoal, a frequência do motor, né? Olha só, eixo do motor. Repare que o eixo do motor é o mesmo eixo da engrenagem A. Então eu falo que o motor e a engrenagem A, eles têm uma transmissão por eixo. Em contrapartida, a engrenagem A e a engrenagem B, ó, estão fazendo um contato, tá uma do lado da outra. Então, o que eu escrevi ali, ó, engrenagem A e engrenagem B, transmissão por contato. Depois, gente, a engrenagem B e a C, ó, elas estão no mesmo eixo de novo, transmissão por eixo. Já a engrenagem C e a engrenagem D, elas estão fazendo um contato, ó, uma gira para cá, outra gira para cá, contato. E por último, a engrenagem D e o ponteiro, que é o que ele quer descobrir, ele quer a frequência do ponteiro, de novo transmissão por eixo. Então, eu vou usar esse quadrinho com essas informações para ver qual é a matemática que eu vou aplicar. Olha no slide anterior, ó. Se a transmissão é por eixo, frequências iguais. Se a transmissão é por contato, eu vou usar raio vezes frequência igual a raio vezes frequência. Beleza? Então, olha lá, motor e engrenagem A. Por eixo, mesma frequência. A frequência de A é a mesma do motor, 18 RPM. Engrenagem B, engrenagem A, por contato. Olha lá, raio de A, FA, RB, FB. Só que lembra que no lugar do raio nós vamos substituir o número de dentes, tá? Aplicando esses números, eu vou descobrir que a frequência de B vale 6 RPM. Só que a B e a C, por eixo de novo. Se é por eixo, olha lá, a B e a C têm a mesma frequência. Então, se a frequência de B deu 6, a de C também é 6. Já a engrenagem C e a engrenagem D, por contato de novo. Então, RC, FC igual a RD, FD. Substituir nos raios os números de dentes, fiz a continha e descobri que a frequência de D deu 2 RPM. E por último, a engrenagem D e o ponteiro por eixo de novo. Ou seja, se é por eixo, eles têm a mesma frequência. A frequência, então, do ponteiro nos leva à alternativa B. Olha que questão
trabalhosa. Você tinha que ir olhando, né? Cada duas engrenagens aí, como é que elas estão conectadas, né, como é que elas estão se relacionando, ver a característica dessa relação e aplicar a matemática específica para ela, partindo lá do motor até chegar ao ponteiro, passando pela engrenagem A, B, C e D. Tá? Uma questãozinha do Enem muito bonitinha, trabalhosa, mas não é uma questão difícil. Beleza? Vamos agora para a nossa última questão, né? Uma questão aí da XPSEX, uma questão muito tranquila, gente. Olha lá, duas polias A e B ligadas por uma correia inextensível. Pessoal, essa correia inextensível que ela não estica, tá? Tem raios de 60 centímetros e 20 centímetros. Repare que uma, né, é maior que a outra. Admitindo que não haja escorregamento entre a correia, isso sempre vai acontecer, né, pessoal? A sua correia não vai rodar em falso, beleza? Senão aí o exercício ficaria tudo complexo, tá? E sabendo que a frequência de A é de 30 RPM, qual é a frequência de B? Gente, tranquilo. Se a transmissão é uma transmissão por correia, lembra que transmissão por correia, o raio de uma vezes a frequência de uma tem que ser igual ao raio da outra vezes a frequência da outra. Então, o raio de A 60, a frequência de A 30. O raio de B 20, a frequência de B é o que eu quero descobrir. Pessoal, 60 vezes 30, 1.800, que dividido por 20 vai me dar 90 RPM. Beleza? Isso nos leva à alternativa D. Legal, pessoal? Bem, a gente finaliza os exercícios aqui. Logo, né, mais para frente eu devo liberar alguns outros exercícios aí do X exercitando, do aprofundando, para a gente tirar algumas dúvidas, beleza? Um grande abraço para vocês e um ótimo estudo. Tchau, pessoal!